A minha primeira semana de 2026 foi extremamente intensa, espiritualmente falando. Eu tô falando da escola de férias da F-Hop. Eu passei 5 dias lá, imersa em toda a cultura de oração e adoração que aquela igreja transmite, e foi incrível. E nesse vídeo eu quero contar pra você verdades que me tocaram profundamente nesse tempo de escola de férias da F-Hop e o que mudou em mim depois disso. Eu acho que uma coisa muito interessante é que eu fui sem muita expectativa. Eu basicamente decidi que queria ir, a minha amiga falou que iria, eu falei, vou ir também, e decidi ir. E eu nem olhei direito sobre o que se tratava, eu realmente estava muito por ter um tempo de descanso. Aqui na minha igreja eu tô sempre servindo, sempre fazendo alguma coisa, e aí tinha essa oportunidade de ir para uma escola de uma igreja que eu gosto muito, com uma cultura que eu gosto muito, e que eu poderia ficar por 5 dias sem fazer nada, tecnicamente, né? Mas só adorando, só na presença do Senhor. Então eu fui muito com essa expectativa. E o Senhor cumpriu muito essa expectativa, mas me trouxe muitas outras verdades. E a forma como toda a escola acontece é muito interessante e realmente nos faz meditar nas coisas que o Senhor tem para nós, em como nós temos lidado com a nossa relação com Deus, com o nosso tempo de oração, a nossa vida de oração e a nossa vida de adoração. Mas a primeira verdade que me pegou muito forte foi a verdade de que se nós não estamos completamente satisfeitos em Jesus, nada mais vai nos satisfazer. Foi uma aula muito legal, onde a gente aprendeu sobre estar totalmente satisfeito em Deus e que a nossa satisfação precisa estar alinhada com Ele. A gente tenta completar esse espaço dentro do nosso coração com sucesso, com reconhecimento das pessoas, com trabalho, com servir a Deus, e é algo que o Senhor já vinha trabalhando no meu coração há um tempo, mas ouvir isso na forma como eu ouvi, das pessoas que eu ouvi, e nesse formato de aula foi muito profundo, onde ela trouxe ali toda uma base de que Paulo falava, né, que ele estava satisfeito porque ele tinha tudo que ele precisava, porque o Senhor era o seu pastor, né, o Senhor lhe cuidava e ele podia tudo naquele que fortalecia, e não numa ideia de que ele ia ganhar tudo, mas que ele já tinha tudo e que ele não precisava de mais nada. E ela trouxe bastante nessa aula o ponto de que a gente não precisa buscar coisas em Deus, a gente não deveria estar buscando coisas em Deus, mas a gente deveria estar buscando satisfação em quem Ele é. E a frase que mais me tocou dessa aula foi que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Então, todas as vezes que a gente procura satisfação em outras coisas, nós estamos fugindo da satisfação que só encontramos em Deus e não vamos nos satisfazer, e o Senhor não está sendo glorificado em nós. Outra verdade que me confrontou muito foi que nós só vamos conseguir enxergar o tamanho do nosso pecado quando nós enxergarmos o tamanho da santidade de Deus. E nessa aula foi muito forte assim a análise ali de Isaías 6, onde a gente vê a descrição do que acontece, né, no trono de Deus, e é onde os querubins estão ali adorando a Deus, e foi muito interessante para mim a parte em que foi explicado que eles não ficam falando santo, 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 eles ficam gritando santo, santo, santo. E isso demonstra o quão importante é essa santidade de Deus, o quão grande ela é, e muitas vezes a gente não presta atenção nisso, e a gente passa batido por esse texto, a gente fala, claro, Deus é santo, a gente canta Deus é santo, mas a gente não realmente entende isso, a gente não entende isso no nosso ser, do quão grande é essa santidade. E quando a gente realmente entende essa santidade, aí a gente entende o tamanho do nosso pecado e por que a gente deve abandonar ele, porque a gente deve correr para ser santo também, né, como o Senhor é santo. E entende para quem a gente está orando, então faz mais sentido a nossa oração, entende para quem a gente está adorando, então faz mais sentido a nossa adoração, e todas as outras coisas parecem fazer mais sentido quando essa verdade do quão santo o Senhor é se mostra dentro de nós. Outra coisa que bateu muito no meu coração, e sendo super sincera e pessoal com vocês aqui, foi que a reclamação é um grande pecado e que a Bíblia nos manda ser gratos o tempo todo. E quando você está reclamando, você não está sendo grato. E eu, sinceramente, estou superando, mas tinha bastante problema com reclamação, de sempre estar reclamando por alguma coisa, sempre estar insatisfeita com algo. E o Senhor falou no meu coração de que eu precisava mudar isso. E de que eu estava pecando com isso, né? Mais forte do que isso. E a grande forma, a melhor forma de vencer isso é com a gratidão.
E foi muito falado sobre isso, sobre encontrar gratidão e não aquela coisa de gratiluz, nossa, eu estou grata por tudo, mas é gratidão em quem Deus é gratidão pela fase que Deus está nos dando hoje, gratidão pela porção a qual me foi dada e não comparando com a porção dos outros. Então é uma gratidão focada na Bíblia, focada, né, em realmente ser grato a Deus e não assim, gratidão pela luz, pelo céu, mas é uma nova forma de enxergar a vida, enxergando que o Senhor cuida de tudo e se Ele é o meu pastor, então eu não tenho falta de nada, então eu deveria estar grata por tudo que Ele já me deu. Essa verdade me bateu muito forte, é algo que eu quero viver mais em 2026 e talvez eu fale um pouquinho mais sobre isso aqui também. E por último, uma das verdades que bateu muito forte em mim foi que existe algo sendo produzido em nós durante a espera. A pastora Amy trouxe uma mensagem muito legal sobre Maria de Betânia, as vezes em que ela esteve aos pés de Jesus, com uma adoração extravagante, mas essa parte em específico sobre a espera que ela precisou ter, de ver o seu irmão morrendo, esperar até que Jesus chegasse e que Deus estava trabalhando algo naquele momento de espera dentro dela, para que ela reconhecesse Deus, reconhecesse Jesus, né, como seu Deus e conseguisse ver o Senhor sendo glorificado na ressurreição do seu irmão. Então, existia algo sendo feito naquele tempo de espera. E eu acredito que tem algo acontecendo em cada tempo de espera e que Deus não desperdiça nenhum processo, não desperdiça nenhum tempo de espera. E por isso bateu bem forte essa verdade dentro de mim. Eu acho que é algo que o Senhor já tem falado durante um tempo também, que é o tempo de espera, de esperar nele, de confiar nele, de saber que ele nos ama e que ele está cuidando de cada detalhe. E então foi bem importante entender isso. Falando um pouco sobre a experiência da escola em si, para mim foi muito importante ver como todas as pessoas dentro da igreja que falaram para nós falavam numa mesma cultura, numa mesma linguagem, todos eles acreditam na mesma coisa e até mesmo em mesas, em momentos de tempo de conversa de mesa mesmo, eles traziam sempre essa mesma cultura. Então isso foi muito legal ver que a oração realmente faz parte do dia a dia de cada uma dessas pessoas. A oração bíblica é algo incrível e eu posso falar em um outro vídeo um pouco mais sobre isso, sobre orar a Bíblia e como isso foi impactante para mim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar a Bíblia e enxergar a forma de a gente orar aquilo que já está escrito na Bíblia, que já é bíblico, me deixou muito feliz, assim, e me mostrou que existe uma nova forma de orar, né? Que não é só ficar pedindo, fazendo uma lista de pedidos para o Senhor, mas é orar com base naquilo que o Senhor já declarou na sua palavra. Então, foi muito legal, muito importante para mim esse tempo e eu estou muito grata a toda a equipe da F-Hop. Quero agradecer por esse tempo que eu pude passar com vocês e quero te recomendar a fazer a escola de férias, se você puder organizar aí. São só 5 dias que você vai tirar para aprender mais sobre o Senhor, mais sobre a Bíblia, mais sobre oração, mais sobre louvor e com certeza vai mudar a sua vida. E eu acho que a maior verdade é que eu voltei dessa escola com muito mais fome de ter tempo com o Senhor, muito mais sede de passar horas orando e muito mais vontade de estar na presença de Deus. Então, realmente foi transformador para mim ter esse tempo lá. E eu quero te perguntar se Jesus tem sido suficiente na sua vida, se você tem conseguido enxergar essas verdades, se faz sentido essas verdades para você. E se sim, deixa um comentário aqui embaixo para que a gente possa conversar sobre isso e eu possa entender o que você tem passado e a gente possa também aqui pensar em outras ideias de conteúdos que eu posso trazer aqui. Se você gostou desse formato também, deixa um like aqui e comenta sobre o que mais você gostaria de ouvir. Até a próxima!